Programa Frequência Espírita, todas as terças, das 19 às 21 horas, aqui na Vox FM 87,9. Essa é a sua frequência com o Espiritismo. Programa Frequência Espírita. Apresentação Carlos Célio. Estamos de volta com o programa Frequência Espírita. Todas as terças-feiras aqui, das 19 às 21 horas, na Vox FM 87,9, trazendo o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. E hoje temos um programa especial, iremos tratar só sobre Jesus até às 21 horas. E para falar sobre Jesus, nós trouxemos aqui hoje José Alberto da Costa Machado. Tá certo o nome, José? José Alberto da Costa Machado, certíssimo. Cumprimento os ouvintes da Vox FM, em particular aqueles que se detêm no Frequência Espírita. Vai ser uma alegria estar junto com todos. Muito obrigado, José Alberto. Mas antes de a gente falar sobre o Evangelho do Cristo, José, a gente sempre faz algumas perguntas para aqueles que estão aqui. Quem é o José Alberto? Há quanto tempo no movimento espírita, José Alberto? Eu estou no movimento espírita desde 1978, portanto, já estamos aí com... Vamos fazer as contas aí, porque eu não fico muito à vontade, porque quanto mais tempo de ensinamento espírita, maior responsabilidade, né? E aí, quando eu conto esse tempo todo e vejo que tem alguns defeitos ainda endurecidos, eu fico preocupado. Então, mas é por aí, uns 30 e poucos anos. Né? Nesse tempo todo, frequentou vários centros espíritas ou especificamente um? A minha atuação se deu inicialmente no Centro Espírita Tomás de Aquino, onde eu iniciei as minhas atividades. Mas, por um pouco tempo, logo eu vim para a Fundação Allan Kardec, uma vez que a Fundação Allan Kardec foi uma instituição que nós ajudamos a criar, a redigir seus estatutos, portanto estamos nela desde o início. E de lá para cá, nossa atuação tem sido na Fundação e em apoio ao movimento espírita federativo, ou seja, em apoio às atividades da Federação, participando de outras casas espíritas, com exceção dos anos que estive fora de Manaus, atuando também no movimento espírita do Rio de Janeiro e em Belém. Legal. Zé, e o que o Espiritismo, já que já está aí mais de 30 anos, representou na sua vida? Qual foi essa transformação que o Espiritismo pôde proporcionar para a sua vida? Carlos, na verdade, eu não seria o José Alberto que sou sem Espiritismo. Eu não posso nem dizer que transformação ele fez, porque eu, quando cheguei à juventude, eu trazia muita inquietude acerca do sentido da vida. Sou de uma família tradicionalmente católica, mas aos 15, 16 anos eu já estava muito inquieto com esse sentido da vida e procurei ler os textos clássicos que nós nos informamos, o caso da Bíblia, que eu ali integralmente. Depois procurei proximidade com igrejas evangélicas, mas apenas en passant. Andei transitando em busca de respostas científicas. Eu entrei na universidade muito cedo, aos 17 anos estava na universidade e lia muito. E nessa foi uma época que eu fiquei um pouco agnóstico, não diria materialista, porque eu sempre tinha a expectativa de encontrar um sentido para a vida, né? E mais ou menos nessa época, 17, 18 anos, minha interação cultural em Manaus com o movimento e minha natureza era muito intensa, e aí eu andei aí meio distanciado dos aspectos religiosos. Mas quando chegou mais ou menos pelos 19, 20 anos, eu percebi que eu dificilmente viveria sem uma proximidade com a religiosidade. E aí passei a me dedicar à Igreja Católica, atuava na Igreja São Sebastião, era co-dirigente lá das missas do domingo à noite. E lá eu permanecia sem grandes questionamentos, apenas eu estava seguro que lá eu estava apenas para aquietar meu coração. E na expectativa de que em algum momento eu aprenderia alguma coisa sobre o sentido da vida. Nessa época eu li muita coisa, os livros científicos que saíam a respeito,
E pude, então, nessas leituras, conhecer o Espiritismo. Essa foi uma situação muito engraçada, porque eu tinha um amigo que gostava muito dos estudos do Ernest Bolzano e de vários outros. E eu tinha recém lido um livro sobre ele e dei de presente para esse meu amigo. Como ele gostou muito do livro, mas viajou para a Bahia, e eu fiquei um pouco, não digo com inveja, mas com uma vontade de ter lido o livro que eu não tinha lido. Eu apenas conheci o autor e resolvi doar o livro. Como ele disse que tinha sido muito bom o livro, eu fui atrás para comprar o livro. E não encontrei mais esse livro, em compensação no lugar onde eu tinha comprado, que era uma banquinha da Federação Espírita Amazônica, que ficava lá na José Clemente, canto com Eduardo Ribeiro. Ainda está lá não até tinha, hoje. Pois é, não tinha mais o livro do Ernest Bolzano, mas em compensação tinha um outro livro, o livro dos médios. Eu me lembro bem, porque eu peguei o livro dos médios e na introdução está dito lá que para conhecer o fundamento filosófico tem que ler o livro dos Espíritos. Aí eu voltei e comprei o livro dos Espíritos. Pronto, essa foi a marca. A partir daí as coisas, o sentido da vida chegaram rapidamente. Chegou rapidamente, a partir daí Iniciou pela São Sebastião. Assim, Não, eu tive na infância uma atuação muito grande na minha igreja lá, da minha cidadezinha, igreja de Santa Isabel, onde fiz primeira comunhão, onde dei meus primeiros passos nessa proximidade com Deus, né? Aqui em Manaus, a minha atuação foi intensa na igreja de São Sebastião. Que Leonardo Malcher ajudou a construir. Né? Claro, Leonardo Malcher ajudou a construir na época em que era construtor e na época que Manaus passava pelas grandes transformações sob o comando de Eduardo Ribeiro, esse grande construtor da cidade de Manaus. Você ouviu programa Frequência Espírita com Carlos Célio. Obrigado por celebrar a sua vida junto conosco.